Olá, pessoal! Aqui é a professora Aline, de Língua Portuguesa, do aulalivre.net, e hoje com mais uma aula para vocês. O nosso tema de hoje é acentuação gráfica 1, de acordo com o novo acordo ortográfico. Para iniciar, nós temos que observar que a grande maioria das nossas palavras na língua portuguesa, elas não recebem acento. E quando recebem, significa o deslocamento da sílaba forte, da sílaba tônica, que é o nosso tema da aula de hoje. Vamos começar. O tônico vem do grego e é relativo ao tom, é um marcador de tensão, o que aumenta a energia, a vitalidade. É o elemento, vogal ou sílaba, que recebe o acento de intensidade, ou seja, que é pronunciado com maior intensidade, com maior vigor. Todas as palavras que nós falamos, cada uma delas, nós pronunciamos com uma sílaba de maneira mais forte. Essa é a sílaba tônica e esse é o motivo de nosso estudo de hoje. Vamos ver um exemplo. A palavra caderno. Nós vemos que a sílaba pronunciada com mais força é der. Eu vou deslocar a sílaba tônica só para vocês observarem como a palavra fica. Se eu disser caderno, fica diferente, né? Caderno. Vejam bem, é caderno. Então é fácil, quando eu desloco essa sílaba tônica, observar a importância que ela tem na pronúncia das palavras. E de acordo com a localização dessa sílaba, nós vamos classificar as palavras. Nós temos as proparoxítonas, em que a sílaba tônica está localizada na antepenúltima, as paroxítonas, na penúltima sílaba, e as oxítonas, na última sílaba. Vamos ver alguns exemplos. Oxítonas. Como eu já disse, palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba. Nós temos aqui a palavra saci, recolher, civil, iglu, xadrez. Paroxítonas, aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Andava, serpente, copo. E as proparoxítonas, aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Química, sétimo, ecológico. Agora nós vamos ver algumas regras de acentuação. Veja aqui que a maioria dessas palavras não recebeu acento. Porém, agora nós vamos ver como se determina a acentuação de cada palavra. Vamos começar pelas palavras oxítonas. Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Vamos ver alguns exemplos. Atrás, xará, freguês, bisavós, está. Também acentuamos as oxítonas terminadas em e ens, como temos aqui no exemplo também e parabéns. Já as paroxítonas, elas têm uma regra mais ampla. Nós temos que observar um número maior de terminações. Acompanhem comigo. As terminadas em R, açúcar, caráter. Terminadas em X, fênix, látex. As terminadas em N, cânon, hífen. L, fértil, móvel. I ou is, táxi, lápis, biquíni. U ou us, bônus, vírus. PS, bíceps, fórceps, tríceps. EI ou eis, vôlei, úteis, fósseis. Ou uns, médium, médiums. Ons, próton e prótons. An ou ans, órfão e órfãs. E ão ou ãos, órgãos e sótãos. Também nós temos o caso do ditongo crescente. Recordem do ditongo, que é o encontro de uma vogal e de uma semivogal. No caso do crescente, inicia-se pela semivogal e depois a vogal. Vamos ver as palavras cerimônia, vejam aqui o ditongo ao final, e árdua. Agora as proparoxítonas, a regra mais fácil. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos ver o exemplo. Próximo, no caso do pró, úmido, u, lógico, ló e médico, mé. Bem, nós temos também uma regra específica para os monossílabos, pois nem todos são acentuados. Nós acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Os exemplos são pé, cá,
pôs, lê. Também os ditongo abertos, el, ei e oi, seguidos ou não de S, no caso das palavras vel, réus e dói. Bom, agora eu quero testar vocês em alguns exercícios. Vamos ver se vocês já conseguem observar essa colocação e essas regrinhas que acabamos de repassar. Nós temos uma questão aqui. As palavras negligência, reservatórios, espécie e equilíbrio apresentam acentuação gráfica em decorrência da mesma regra gramatical. Está certo ou errado? Bem, eu aconselho agora vocês darem uma pausa, tentarem pensarem na resposta e seguir acompanhando a correção dessa questão. Vamos seguir então. Vamos observar essas palavras aqui no quadro. Negligência, reservatórios, espécie e equilíbrio, até aqui. Vemos que todas elas têm a sua sílaba tônica na antepenúltima sílaba e que ao final nós observamos aqui a presença de ditongos crescentes. Portanto, está certo. Essas palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongos, seguidas ou não de S. Vamos ver mais uma questão. Nas palavras análise, mínimos, o emprego do acento gráfico tem justificativas gramaticais diferentes, certo ou errado? Dê mais uma pausa aí e pense. Vamos ver. A palavra análise e mínimo tem as suas sílabas localizadas na antepenúltima sílaba, portanto são proparoxítonas. Sendo assim, ambas são acentuadas segundo a mesma regra, proparoxítonas. Errado, porque elas têm a mesma regra e a afirmação dizia que não tinham. Bom, agora vamos para o terceiro exercício. Conhecimentos básicos aqui. As palavras parabéns e fórceps são acentuadas por serem, respectivamente... Bom, dá uma paradinha no vídeo, analise as duas palavras, leia as possíveis respostas, pense na sua resposta, que agora nós vamos analisar. Aqui na palavra parabéns, nós já reconhecemos aqui uma palavra oxítona. Por quê? O acento está aqui na última sílaba e é terminada em ENS. A próxima aqui, fórceps, nós temos uma paroxítona terminada em PS. Vamos ver as respostas então. Paroxítona terminada em S, proparoxítona. Não, essa resposta já podemos eliminar. Oxítona terminada em ENS e paroxítona terminada em PS, com certeza, acabamos de fazer a análise inicial. Proparoxítona e paroxítona terminada em S, também vamos descartar. Monossílabo tônico e oxítona terminada em P seguida de S, totalmente fora. Então, a nossa opção aqui, com certeza, é a letra B. Vamos fazer mais um exercício para fixar? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à acentuação, assinale a alternativa em que as palavras devam ser acentuadas, respectivamente, de acordo com as mesmas regras de acentuação das palavras apresentadas abaixo. Preste atenção nessa palavra respectivamente, significa que é na mesma ordem. Portanto, temos que ver a ordem das palavras para definir a questão. Arquipélago, notável, inteligência. Pare aí o seu vídeo e classifique essas palavras antes de seguir lendo as respostas, porque nessa questão nós vamos ter que ter atenção à ordem, não somente à acentuação. Analisando a questão aqui, o arquipélago, nós vemos que é uma palavra proparoxítona, pois a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Na palavra notável, reconhecemos aqui uma paroxítona terminada em L, com acentuação aqui na penúltima sílaba. E na palavra inteligência, também temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente. É essa a ordem que temos que encontrar. Uma proparoxítona, uma paroxítona acentuada terminada em L e uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Vamos analisar as respostas. Sofá, já temos aqui uma oxítona, então essa opção aqui ela já está descartada. Também é oxítona e violência é paroxítona. Crônica, proparoxítona. Veja que a primeira que nós queremos é proparoxítona, então vamos continuar nessa. Acarajé, oxítona. A segunda que nós queremos é paroxítona terminada em L, então essa opção já pode ser descartada. Pés, o acento é no E. Armazém aqui.
uma oxítona. Depois tórax, paroxítona e fácil-paroxítona. A primeira tem que ser proparoxítona. Com isso, nós já chegamos na última opção, que é lágrima, agradável e provérbio. Lágrima, proparoxítona, acento na antepenúltima sílaba, o lá. Agradável, acento aqui no dá, é paroxítona terminada em L, como notável. E a terceira, provérbio, acento aqui na sílaba ver, também uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Observaram? Nessa questão, nós teríamos que acentuar e verificar essa ordem. Portanto, preste muita atenção quando a palavra respectivamente estiver numa questão. Uma última questão, então, para nós finalizarmos esse repasse aí da acentuação. Nós temos os vocábulos só, é, vê e já. Recebem acento gráfico obrigatoriamente por serem todos... Essa questão aí tá fácil. O que eles são? Paroxítonos, oxítonos, paroxítonos ou monossílabos tônicos? Recordando aqui que os proparoxítonos são aqueles que têm o acento na antepenúltima sílaba, que nós só temos uma sílaba. Os oxítonos na última, porém são palavras de mais de uma sílaba. Os paroxítonos na antepenúltima e, claro, os monossílabos tônicos, mono único, monossílabo. Portanto, eles são acentuados. E a regrinha que nós vimos anteriormente é que são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Espero que vocês tenham gostado da aula, dos exercícios e nos vemos aí em outro conteúdo. Bons estudos